O Cidadania retorna discutindo hoje a questão do futuro da energia nuclear do Brasil. Nós estamos discutindo esse tema com o Dr. Leonan dos Santos Guimarães, que é chefe de gabinete da presidência da Eletronuclear, e com o professor Bautista Vidal, professor especialista em energia e questões estratégicas. No primeiro bloco, o professor Bautista Vidal mostrou as desvantagens, segundo o seu ponto de vista, da energia nuclear. Eu gostaria de ouvir agora o doutor Leonan sobre esse mesmo aspecto. O professor Bautista Vidal colocava o perigo do plutônio para a saúde humana e colocava os custos da energia nuclear, face, digamos, à energia térmica baseada em biomassa. Né? E o domínio da tecnologia. E o domínio da tecnologia. Gostaria que o senhor falasse, então, sobre esse aspecto, o senhor que vem da empresa que gera energia a urânio no Brasil. Antes de tocar nesses 3 pontos que você citou, eu gostaria só de retomar aquilo que eu estava falando antes, quer dizer, do problema que o Brasil tem que enfrentar, da expansão do potencial hidrelétrico. Ele precisa, cada vez mais, de uma complementação térmica. Né? O Brasil vai precisar dessa complementação térmica. Bom, e dentro dessa complementação térmica, dentro do conceito de portfólio, né, a gente tem, o Brasil também, mais uma vez, foi abençoado pela natureza. Por quê? Quais são as principais fontes de geração térmica no mundo disponíveis? Bom, a primeira fonte é o petróleo e seus derivados. Né? Só que os petróleos e seus derivados são nobres demais para ser queimados para gerar eletricidade. Eles só são usados em situações muito particulares, onde você não tem outra alternativa. E em alguns casos ficando caro, né? Além de tudo, ficando caro. Segunda alternativa é o gás, né? O gás natural. Que é menos que o petróleo. Também é uma alternativa, um combustível fóssil, que tem uma tendência de preço crescente, mas sem dúvida tem um papel importante na geração. De disponibilidade menores que o petróleo ainda. A terceira alternativa é a biomassa, tão decantada pelo nosso ilustre professor, sem dúvida. A biomassa é uma fonte, no Brasil, país tropical, o sol é nosso, usando os termos do professor, sem dúvida a biomassa tem um papel significativo. Que ainda não foi implementada. Né? Só que, nesse ponto, eu concordo plenamente com o professor, só vou discordar num problema de escala. Né? Porque quando a gente quer produzir, a biomassa é uma excelente solução como geração de eletricidade, porque biomassa como subproduto, bagaço de cana, enquanto ele estiver sobrando, enquanto a tecnologia ainda não conseguir conversão direta de celulose em álcool, ele pode ser queimado para gerar eletricidade, é uma solução extremamente interessante. Né? Agora, plantar biomassa para produzir eletricidade é uma coisa que é difícil de sustentar quando a gente faz algumas contas simples. Por exemplo, as áreas ocupadas pelas plantações necessárias para gerar grandes blocos de energia seriam equivalentes às áreas maiores até que as áreas dos reservatórios da hidrelétrica. Os impactos disso são extremamente significativos. Então, a gente tem que considerar, é importante ter um papel fundamental no portfólio, mas dentro de uma determinada escala de quantidade. Né? Dentro daquele, não existe uma solução, ela tem uma contribuição. Bom, a quarta fonte de geração térmica é o urânio. Não, o que acontece com o urânio aqui no Brasil? O Brasil tem nessas fontes todas, o Brasil tem uma condição mais ou menos favorável. Na biomassa, extremamente favorável. No gás, eu acredito na competência da Petrobras, e como a Petrobras levou o país à autossuficiência em petróleo, eu tenho certeza que em alguns anos ela vai ter grande descoberta de gás, e o gás vai ter um papel importante, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, no urânio, o Brasil tem uma posição extremamente favorável. O Brasil hoje é a 6ª maior reserva de urânio do mundo, tendo prospectado 1/3 do seu território, e mesmo assim uma camada de 100 metros de profundidade. Pode ter mais do que isso. Então. Nós temos, quer dizer, se acredita, e com grande confiabilidade, que se retomar a prospecção do urânio no país, que está parada há mais de 30 anos, se retomar essa prospecção, o Brasil certamente é o primeiro ou segunda maior reserva de urânio do mundo. Certo? Mas ele gera o plutônio que o professor falou que é mortal. Vamos chegar lá. Temos que ir aos poucos, senão a gente confunde a coisa. Eu vou chegar no plutônio do professor. Eu espero que ele perca um pouco do medo do plutônio. Não tenho medo, não. São as conferências internacionais do mundo científico. Mas Bom, continuando então o urânio. Então eu tenho certeza que o Brasil deve ser a primeira ou segunda maior reserva de urânio no mundo. Então a gente não pode dar as costas para essa riqueza que o país tem. Certo? Além de tudo, além de ser essa reserva de urânio fantástica, o trabalho dedicado de gerações de brasileiros há mais de 50 anos conseguiram implantar a tecnologia no país, que hoje o país domina a tecnologia de todas as etapas de produção do ciclo do combustível nuclear. Domina a tecnologia de todas as etapas. Não há essa dependência tecnológica, como o professor coloca? Tecnológica, o que existe é uma dependência industrial.
Hoje Claro. o que acontece? Que é a mesma coisa. né? Não, é muito diferente, professor, me Não, desculpe. tem que Dos considerar- equipamentos, é O basicamente que dos acontece equipamentos? hoje no industrial, Brasil? né? Nós produzimos urânio, mineramos urânio, produzimos yellow cake, que é o produto inicial, verdade. beneficiamos, produzimos yellow cake. Temos a tecnologia para executar a etapa seguinte, a etapa de conversão de yellow cake em hexafluoreto de urânio. Temos plantas piloto funcionando em São Paulo. Não investimos ainda em construir uma unidade industrial. Hoje essa etapa é feita no Canadá. Aí realmente é importante, é feita no Canadá. Mas por falta de tecnologia nós não temos capacidade industrial. Segunda etapa depois da conversão é o enriquecimento de urânio. Tá? A etapa mais crítica, a mais sofisticada tecnologicamente. E a que dá mais polêmica no mundo inteiro, né? Exatamente. O trabalho desses brasileiros ao longo desses 50 anos, nós conseguimos dominar. Nós somos um dos 6 países, únicos países no mundo que domina essa tecnologia de forma totalmente independente. Estamos construindo uma usina industrial de enriquecimento de urânio em Resende. Tá? Essa usina, dependendo do fluxo de investimentos, ela pode tornar rapidamente, num horizonte de 4, 5 anos, o país autossuficiente em enriquecimento de urânio. Tá? Depois do enriquecimento de urânio, hoje ele é feito na Europa, particularmente na Holanda. Tá? Mas nós já inaugurou, o ministro Sérgio Rezende inaugurou em março, recentemente, ano passado, o primeiro módulo dessa usina de enriquecimento. Um motivo que deveria ser motivo de orgulho para nós. Eu tenho o prazer de participar disso com o senhor, professor, porque o senhor disse que nós não tínhamos tecnologia. Eu sou do ramo, né? Eu sou profissional do ramo. Aí a etapa seguinte, que é depois do enriquecimento, que é a fabricação de pó e pastilha, nós temos uma unidade industrial operando em Resende, com capacidade de abastecer, com uma capacidade ociosa muito grande, ou seja, capaz de produzir para várias outras centrais além do que nós temos. A etapa seguinte, que é a fabricação do elemento combustível, dou essa notícia ao professor também, nós temos uma usina, uma unidade industrial com uma grande capacidade ociosa. Tudo isso é estatal? Tudo isso, essas atividades são da indústria nuclear do Brasil, não é da eletronuclear, da nossa empresa, é de outra empresa. Certo? Então, tecnologia Essa do ciclo indústria do nuclear do Brasil, ela é capital privado? Não, estatal? Estatal, porque essas atividades são monopólio previsto pela Constituição. Toda atividade que nós estamos conversando aqui, é bom para esclarecer para o nosso telespectador, nas mãos de quem está a energia nuclear no Brasil. A indústria nuclear do Brasil é uma empresa estatal, certo? Ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. A Eletronuclear também é uma empresa estatal, subsidiária da Eletrobras, que é uma empresa estatal também ligada ao Ministério de Energia, para esclarecer isso. Perfeito. Isso é importante para o nosso telespectador. Continuando aqui um ponto, então, dessas etapas, nós temos esse domínio tecnológico. É um patrimônio construído pelos brasileiros fantástico, que somado às reservas de urânio, o patrimônio natural, se somarmos o patrimônio natural ao patrimônio intelectual, a gente só vai encontrar essa combinação no mundo em outros 2 países. Só tem outros 2 países no mundo que têm grande reserva de urânio e têm a tecnologia para produzir o combustível nuclear. Estados Unidos e Rússia. Exatamente. A China também não tem. Agora, então, esse ponto, doutor Leonardo, não há como a gente deixar de considerar, eu sei que a posição da eletronuclear é distinta disso, mas não há como deixar de considerar que a população em geral, diante dos acidentes que houve, Chernobyl, 3 Mile Island, Estados Unidos, diante do Césio 136 aqui de Goiânia, é que a população tem um certo medo das usinas atômicas, aquelas coisas grandes, usinas até atômicas, a expressão até está usando aqui uma expressão mais antiga. O medo, os movimentos ambientalistas, o medo da poluição radioativa, né? De que isso cause, enfim, grande dano ambiental, grande dano à saúde. Como é que hoje é menos perigoso, está mais limpo esse processo? Como é que o senhor que trabalha dentro do processo? Vamos tentar, quer dizer, esse é um problema, sem dúvida. Obviamente é um problema que... Mas eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. Qual que você quer primeiro? Vamos à má notícia para a gente ir progredindo, então. O gerenciamento de rejeitos nucleares é um problema. É um problema. Essa é a má notícia. Eu tenho uma boa notícia. Ele tem solução. Qual é a solução? E por que tem solução? Por que tem solução? Estamos colocando no fundo dos mares. Por que tem? É uma barbaridade. Professor, isso é proibido desde a Convenção de Washington de 1982. Não, os americanos estão fazendo isso extensamente. Não estão fazendo isso não, professor. Essa isso é proibido por Convenção Internacional. Fizeram isso até 82. Não, senhor, não fale isso, por favor, que não é verdade.
Eu não estou nem acusando, estou defendendo os americanos. Olha, não é muito da minha praxe, mas eu estou defendendo, não é verdade? Não, porque no caso do Césio, era uma pequena pastilha, né, de um aparelho odontológico que causou um depósito enorme de rejeitos, né? Então fica essa imagem. Vamos tentar colocar a coisa. Então, por que eu digo a boa notícia tem solução? Porque qual é a grande vantagem da energia nuclear? Por que ela é tão interessante? Ela causou, de certa medida, uma revolução no mundo. Tá? Ora, o homem, desde o início, como o professor falou de energia, ele começou, a primeira fonte de energia do homem era a lenha. Queimar lenha. Qual é a característica da lenha? Energia solar, é a melhor de todas. Queimar lenha. Ele queimava lenha, mas qual é a característica da lenha? A densidade energética da lenha é muito pequena, ou seja, a quantidade de calor por massa é pequena. Passou-se o tempo, o homem descobriu o carvão mineral. E causou uma revolução industrial. Por que o carvão mineral causou uma revolução industrial? Altamente poluidor e condenado pela humanidade. Eu estou discutindo história, eu estou falando de história. No século XIX, o carvão mineral causou uma revolução no mundo, por quê? Era uma fonte muito mais densa de energia. O que acontece? Você conseguia tirar muito mais energia de uma massa muito menor, em comparação com a lenha. Tá? Bom, isso, e o carvão mineral fez a Inglaterra ser hegemônica no mundo. Tá? E criou o efeito estufa, mudança de clima. Estou na história, ainda não chegamos no efeito estufa, professor. Não chegamos no efeito estufa. São todos os... Mas acho que devemos intercalar. O debate aqui é livre. O passo seguinte do carvão, quer dizer, causou uma revolução no mundo e causou até a causa da própria hegemonia, historicamente, do Império Britânico. A existência do carvão foi a alavanca do Império Britânico, dominar o mundo. Bom, aí passou-se mais alguns anos, menos tempo, se descobriu o petróleo. Qual era a característica do petróleo? Uma forma ainda mais densa de energia. E aí causou uma nova revolução na sociedade. E está na base da hegemonia, da transição da hegemonia da Inglaterra para os Estados Unidos. Que o petróleo surgiu nos Estados Unidos. Bom, passou-se mais alguns anos e se descobriu o urânio. Qual é a característica do urânio? Uma forma muitíssimo mais densa do que essas outras todas. Ou seja, o caminho é da densidade de energia. Bom, e por que eu estou falando isso no contexto de rejeitos? Né? Porque quanto mais a quantidade de rejeitos que se gera pela geração nuclear é muito pequena. Eles são extremamente nocivos ao convívio humano. Levam à morte, né? Mas como eles são muito pouca quantidade, nós somos capazes de gerenciá-los, isolá-los efetivamente do público e do meio ambiente. Hoje em dia o Brasil consegue fazer isso com tranquilidade? Se faz, a gente convive, só uma palavra, nós convivemos com vários rejeitos. Né? Rejeitos de toda natureza. O professor muito preocupado, e obviamente eu compartilho as preocupações dele com os rejeitos etapas, gerados pela queima do carvão, pela queima do petróleo, os rejeitos químicos de indústria, nós convivemos, a sociedade convive com eles. Os rejeitos nucleares, por serem em pequena quantidade, o homem tem capacidade de isolar eles completamente do meio ambiente e do convívio do meio ambiente, porque eles são em pequena quantidade. Se eles tivessem uma quantidade equivalente às outras formas, seriam ingerenciáveis. Vamos ver o que o professor tem a dizer sobre isso. Esses assuntos são estudados a nível mundial, mesmo porque a condição do Brasil de ter o sol é uma condição excepcionalmente favorável. Os países temperados e frios, onde estão todos os países, não tem isso, não tem sol, são pobres de energia. Por isso que eles foram buscar o petróleo, que leva 400 milhões de anos para se formar. É uma forma extremamente dependente e muito vulnerável. Agora, esses assuntos da energia, com o colapso do petróleo, não é crise não, é colapso, né? O mundo já está em guerra hoje por causa da falta de petróleo. E essa guerra pode se transformar, conforme analistas internacionais, numa guerra global apocalíptica, né? Os europeus, os orientais, estão apavorados com essa possibilidade. A guerra está existindo no Oriente Médio, já se expandindo para o Afeganistão, etc. Então, a Conferência Mundial, primeiro em Houston, no ano de 1980, depois em Bonn, em 2004, a conferência definiu o seguinte: energia nuclear, carvão e petróleo são coisas do passado, e custos descomunais. O futuro energético do mundo, isso pela Conferência Mundial, no documento formal da Conferência Mundial. Quem sou eu para opinar ante a Conferência Mundial, cientistas de todo mundo, empresas de todo mundo? Esse é um fato real, não é? Agora, os interessados em fazer negócio, em faturar as suas tecnologias,
conseguem dizer o contrário. Essas empresas que vendem tecnologia, etc., é impressionante como eles arbitrariamente dizem o que lhe vem na cabeça, né? Que é sempre favorável a eles. Não é o que diz a Conferência Mundial de Energia, as duas conferências que houveram. Então, elas foram claras. Isso aí são formas, quer dizer, extremamente prejudiciais para a humanidade e que podem levar a humanidade a situações muito complicadas. Por exemplo, um país que está fora do bloco hegemônico, mas tem um importante papel e que está criando problemas terríveis de mudanças de clima, do efeito estufa, é a China, né? A China não tem carvão mineral. Como a China está crescendo a 9%, 10%, está usando carvão mineral. Então, a China está criando a maior perturbação no equilíbrio termodinâmico da ecosfera. Todo mundo está apavorado. A China não vai conseguir dar continuidade a isso. Agora, o Brasil, com as energias renováveis e limpas, que só existem nas regiões tropicais, tendo por origem o sol, tem condição excepcional para sair dessa coisa terrível que é a não possibilidade de haver vida sobre a Terra. Essa questão energética, por causa da poluição, é mais grave até do que a falta que está ocorrendo e leva o mundo à guerra. Professor, doutor Leonan, para a informação aqui dos nossos telespectadores, quer dizer, apesar das restrições aqui levantadas pelo professor Bautista e enfim, outras entidades e professores, o Brasil ainda vai investir mais em energia nuclear. Quer dizer, nós temos hoje a Lamentavelmente, sim. E é uma coisa que a Conferência Mundial se gastou em energia nuclear, foi uma barbaridade. Não se gastou 1% disso em biomassa. Tá certo? Entretanto, ele só supre cerca de 6% da energia do mundo sob a forma de calor. 16%. Então, hoje, 18%. A Conferência Mundial, o mundo todo, eles têm que parar de investir porque interessa a guerra. Quer dizer, isso aí leva a bomba. Então, há interesses grandes em investir na energia nuclear, porque uma derivação disso aí é a bomba, né? E a bomba todo mundo tem interesse. Se eu permitia falar, professor, um reator nuclear, a geração nucleoelétrica, não é caminho para a bomba. Não se faz bomba com urânio que se produz numa Você faz com plutônio. Mas não com plutônio gerado num reator de geração de energia elétrica. O plutônio para fazer bomba é um reator específico para fazer isso. Claro, então o senhor não associe a geração nucleoelétrica à bomba, por favor, porque não existe essa associação. Mas a tecnologia é a mesma, né? Claro, a tecnologia que forja o aço do arado é a tecnologia que forja o aço do canhão. Mas isso não é um exemplo para... O senhor não usa esse exemplo, por favor. Quando o senhor fala Conselho Mundial de Energia, eu gostaria de entender que Conselho Mundial de Energia é esse que falou, porque o último relatório de 2006... Conselho Mundial de Energia, um órgão mundial. O relatório da Agência Internacional de Energia 2006... A agência partidária, ela só cuida do nuclear. Não, a Agência Internacional de Energia, não estou falando de energia atômica, energia. Aponta claramente é dominada pelas empresas. A solução, o futuro, a energia nuclear terá forçosamente um papel importante a desempenhar na geração elétrica do futuro. Pelas empresas. Sir James Lovelock, autor da teoria Gaia, quer dizer, a primeira pessoa, quer dizer, um papa do ecologismo mundial, hoje é o grande defensor da energia nuclear. Porque sem energia nuclear, o caminho que o senhor está apontando, nós estamos indo para esse caminho. Patrick Moore, fundador do Greenpeace, hoje aponta a energia nuclear como uma saída para evitar exatamente isso que o senhor está falando. Se o senhor não quer que a China queime carvão vegetal, o senhor não quer que os chineses morram. Carvão mineral, desculpe. O senhor não vai querer que os pobres chinesinhos morram, condenados à miséria. Então, qual é o substituto? O Brasil pode fornecer energia nuclear é uma boa solução para os chineses, eu acredito. Agora, voltando aqui ao caso brasileiro... Só para o nosso telespectador, nós estamos no final do debate. Só para informar, doutor Leonan, nós temos hoje a usina Angra 1 e Angra 2 que geram esses 3% da energia elétrica no Brasil. A segunda maior fonte de geração de energia elétrica no Brasil. Como é que está a usina Angra 3? Segundo dados do Ministério das Minas e Energia, ainda são necessários 1 bilhão e 800 milhões para que ela passe a operar também. A usina de Angra... Como é que está a usina Angra 3? A usina de Angra 2 e 3 começaram a ser construídas na década de 80 com um pequeno intervalo de tempo. Então, mas como houveram grandes problemas, por várias razões, a usina de Angra 2 foi paralisada e a usina de Angra 3 foi paralisada ainda nas fundações. No início não se chegou nem a concretar, só se preparou o terreno. E é assim como está. Certo? O que hoje se discute? O plano decenal de expansão de energia elétrica, né, elaborado pela empresa de pesquisa energética, né, uma empresa do Ministério de Energia, encarregada de elaborar esse planejamento, ele aponta
Angra 3, no horizonte 2015, como uma das composições do portfólio futuro, né? Como aponta também uma participação significativa de biomassa. Tá? Aponta. Isso é um documento de planejamento de governo. Então, primeira sinalização. O Plano Nacional de Energia 2030, né, que está em consulta pública, né, ele aponta também, ele reforça, aponta no horizonte 2015 a usina de Angra 3, e no horizonte 2030, mais 4 usinas de 1.000 megawatts, 2 no Nordeste e 2 no Sudeste. Daí nasce a discussão hoje. Isso é um plano, obviamente. E ainda está por haver uma decisão governamental. O planejamento indicativo aponta essa necessidade do país. Tá? Aponta essa necessidade. A decisão de construí-la ou não vai depender de uma decisão de natureza política. Né? Ainda está uma decisão, porque essa é uma decisão privativa do presidente da República. Ok. Tá? Bom, então, como os senhores viram, é um assunto polêmico. Nós aí, isso nos exige aí fazer mais debate sobre o assunto, né? Foi muito interessante, a gente agradece demais a participação do professor Bautista Vidal, né? Comecinho do debate, do professor Bautista Vidal, professor da Universidade de Brasília, especialista em energia e questões estratégicas, e também do doutor Leonan dos Santos Guimarães, chefe de gabinete da Eletronuclear. Muito obrigado pela presença, pela polêmica que os senhores levaram aos nossos telespectadores, pelas informações e pelas reflexões. E agradecemos também aos telespectadores que nos acompanharam até agora. Muito obrigado, até o próximo programa.